Boa noite, querido ouvinte da Rádio Nova Unção. Mensagem de hoje: Davi, o homem segundo o coração de Deus. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14. É muito difícil entender como Davi, considerado o homem segundo o coração de Deus, conforme lemos em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14, que diz: já tem buscado o Senhor para si o homem segundo o seu coração, gravemente contra o Senhor, e receberia o perdão. Mas isto é possível compreender. Nos vem à mente o seguinte: Davi temia e estremecia diante de Deus. Em primeiro lugar, Deus consagrou a Davi rei de Israel, após rejeitar Saul, mas não lhe entregou o trono no momento em que ele foi ungido pelo profeta Samuel. Em segundo lugar, em 1 Samuel 24, 4 e 5 diz: então os homens de Davi lhe disseram: eis que o dia do qual o Senhor te diz: eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecerdes bem aos teus olhos. E levantou-se Davi, e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi, por ter cortado a orla de Saul. E em terceiro lugar, aquele era o dia em que os companheiros de Davi acreditavam ser oportuno para ceifar a vida de Saul, mas este não era o momento de Deus. Em quarto lugar, sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi por ter cortado a orla do manto de Saul, um pouco pontos a estraçalhar a reputação alheia, sendo o mínimo ter temor a Deus. Mas Davi temia e estremecia diante do Senhor. Ele respeitava Saul e considerava o seu rei. Em quinto e último lugar, Saul era um rei oprimido pelo diabo, mas para Davi isso não importava. O monarca de Israel era um ungido do Senhor. Era nisso que Davi acreditava, e isso lhe bastava. Davi deixou de ser rei para ser feito gente. Davi tomou a decisão de levar a arca para Jerusalém, e com isto aconteceu. Encontramos o registro em 2 Samuel. 2 Samuel capítulo 6, 14 e 22 registra: e Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido de um efode de linho, assim subindo, levantando Davi e todo Israel acerca do Senhor, com júbilo ao som de trombetas. E sucedeu que, entrando na arca do Senhor da casa de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e, vendo o rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. E introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar, na tenda que Davi lhe armara. E ofereceu Davi holocausto e ofertas pacíficas perante o Senhor. E acabado Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E partiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, a cada um bolo de pão, um pedaço de carne e um frasco de vinho. Então foi-se todo o povo, cada um para sua casa, e voltando Davi para abençoar a sua casa. Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas dos seus servos. Com sem vergonha se descobre qualquer dos vadios. Isso, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu a mim antes de que o teu pai e a toda a tua casa, mandando-me fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor, me tendo alegrado. E ainda mais do que isto, me envelheci e me humilhei aos meus olhos. Das servas de quem falaste, delas serei honrado. Só porque Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor e vestia-se dignamente, foi zombado por Mical, sua mulher. Quantas vezes o Espírito de Deus quer nos deixar soltos dos apertos, das amarras, dos maus hábitos gerados pela carnalidade e pelo formalismo, que nos impede de adorar o Senhor com toda a intensidade do nosso coração. Que tipo de pecado Davi cometeu quando ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas e abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos? Davi não deu nenhuma importância às zombarias de Mical,
o que lhe importava era extravasar o gozo, a alegria de estar na presença do Senhor. Ainda mais do que isto, me envelhecerei e me humilharei aos meus olhos, e das servas de que me falastes, delas serei honrado. Davi demonstrou grande generosidade. Em 1 Samuel, capítulo 30, versículo 22 a 24, diz: Então todos os maus e filhos de Bedial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: Visto que não foram conosco, mas lhe demos do despojo que libertamos, mas leve cada um sua mulher e seus filhos e vá. Porém Davi disse: Não fareis assim, meus irmãos, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou a tropa contra nós, vinha nas nossas mãos. Em tal nos daria ouvidos, por qual é a parte dos que desceram a peleja, tal também será a parte dos que ficaram com bagagem. Igualmente partirão. Foi a misericórdia de Davi que definiu. Qual é a parte dos que desceram a peleja? Tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem? Igualmente repartiram. 1 Samuel capítulo 20, versículo 24. Queridos irmãos, de fato, não é difícil de entender porque Davi foi considerado um homem coração, segundo o coração de Deus. Por mais que as pessoas dissessem ao contrário, criticassem a forma dele agir diante de Deus, hoje ele tem essa preocupação hoje de que a forma que você chega diante de Deus para poder adorar ao Senhor, isso é o mais importante. Davi foi contra todos os conceitos. Ele estava diante de Deus porque ele amava a Deus. Ele honrava a Deus pelos seus princípios, pela sua sabedoria. Ele honrou a sabedoria que Deus deu a ele. E nessa noite, nesse dia tão especial, eu quero dizer para você, importa como você adora o Senhor. Importa como Deus te escolheu, a autoridade que Ele tem te dado. Seja uma pessoa resiliente. Seja uma pessoa que consiga suportar as circunstâncias da sua vida. Não se abata por qualquer crítica, por mais que ela seja vinda de dentro da sua própria casa. O Senhor te consagrou, o Senhor te ungiu para ser santo e irrepreensível. Seja irrepreensível diante das circunstâncias. Não deixe que as coisas, que as pessoas impeçam você de buscar na presença do Senhor com tranquilidade. Não permita que Satanás venha roubar os seus sonhos. Não permita que você venha deixar de adorar o Senhor como se deve adorá-lo realmente. Nessa noite eu quero deixar essa palavra, nesse dia, essa mensagem do Senhor. Que o Senhor te chama, o Senhor procura pessoas que sejam segundo o seu coração. Hoje o Senhor está olhando para você. O Senhor está procurando pessoas como você. Pessoas que não se preocupam com as circunstâncias. O Senhor Jesus te unge. Ele paga o preço por você, para que você seja mais do que vencedor. Assim como nós, assim como Davi recebeu a herança do Senhor, na sua geração, você irá receber também a herança do Senhor para a salvação na vida eterna com Deus. Em nome de Jesus, para que Deus possa abençoar, fortalecer o seu coração e o teu espírito. Se quebrante na presença do Senhor nessa noite. É o que nós queremos, é o que o Espírito de Deus quer que nós façamos nessa noite. E que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.